Olá, tudo bem? Estamos de volta com o DM Entrevista. Recebo aqui nos estúdios da MTV o Arian Ferreira, ele é que é superintendente da AMAR Brasil, e o Daniel Henrique Costa, que é diretor da campanha UTI Aérea Democrática. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Primeiro, um prazer recebê-los aqui. Tudo bom, Arian? O Arian, né? O Arian. É proparoxítona, mas não é acentuado. A satisfação é toda nossa. Eu tenho Aliás, eu vim aqui ao DM TV há uns 5 anos atrás, na campanha que nós abrimos naquela época, que era para a proteção do reservatório João Leite, quando o reservatório estava fechando as comportas e havia um conjunto de interesses querendo lotear em volta, querendo construir ali em volta. Então, naquela época, nós entramos com uma ação civil coletiva e conseguimos, com isso, sensibilizar a opinião pública, porque as ações coletivas, elas começam, precisa que alguém fale, e o Diário da Manhã, o DMTV, foi o grande instrumento, o ambiente de repercussão daquela proposta, daquela ação nossa. E essa aqui também está sendo uma outra ação que a gente está trazendo, e outras nós temos aí já em andamento. Quer dizer, o trabalho que nós começamos naquela época com a AMAR Brasil, hoje ele está frutificando no país com ações agora nacionais. Bacana. Certo? Então nós estamos voltando aqui no Diário da Manhã. Nós começamos com uma campanha naquela época que era do João Leite. Sim. Certo? E ela continua até hoje. Nós estamos atuando e atentos ao que está acontecendo. Estamos voltando aqui agora, certo? Pela oportunidade que o Diário da Manhã, o Batista Custódio, o Júlio, essa equipe. Olha, o Diário da Manhã é o jornal mais democrático do país. É um jornal que está sempre aberto ao povo, e o DMTV está sempre aberto ao povo. Muito bom, e é sempre um prazer para a gente estar colaborando com esse tipo de ação. Essa, então, principalmente, muito bacana. Quando eu fiquei sabendo sobre o projeto, eu tenho aqui também o Daniel Henrique Costa, ele que é diretor da campanha, que é a UTI Aérea Democrática, uma campanha que pretende salvar muitas vidas. Afinal, quando se trata de doação de órgãos, é um assunto muito delicado no Brasil e ainda muito mal trabalhado no Brasil, e essa campanha tenho certeza que veio para resolver grande parte desse gargalo. Prazer recebê-lo aqui, tudo bom, Daniel? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no Diário da Manhã TV para essa oportunidade, para esse lançamento dessa campanha. Essa campanha já está ao público na internet através da AMAR Brasil, e eu, como executivo de mercado de empresa de companhia de UTI aérea, tenho a honra de estar trabalhando junto com a AMAR Brasil nesse projeto. E é um projeto maravilhoso, um projeto de vários desdobramentos. A gente está só começando o lançamento disso aí, e tenho certeza que a gente vai conseguir o engajamento da sociedade, o engajamento dos governos, o engajamento da nação. É um projeto que ele não é meu, ele não é da AMAR Brasil, ele é de todos, ele é do país. É um grande projeto que vai salvar um exército de vidas por mês. A gente pretende dar aí um upgrade, melhorar a situação de logística do transporte de órgãos no país. Porque, veja bem, o receptor, ele pode estar aqui em Goiânia, né? O doador pode estar lá no Acre. E a situação de transporte aéreo, de companhias aéreas, você tem escala, você tem conexões, você tem um tempo de resposta que não está sendo o ideal, às vezes não é o ideal. E a gente está aqui, então, como executivo de mercado, que conheço, um profundo conhecedor do mercado de UTI aérea no país, para colaborar com essa situação, para melhorar essa situação no país, que nós temos o maior plano do mundo público de transplantes. E temos o gargalo na logística. A gente está, então, tentando resolver com os caminhos democráticos, com os caminhos participativos, para dar uma força e um upgrade nessa situação, para a gente melhorar tudo isso aí. Só para as pessoas se interarem um pouco, primeiro fala para a gente, Ariel, o que é a AMAR Brasil? A AMAR Brasil é uma ONG de defesa da cidadania. O nome é AMAR Brasil, Associação Nacional para a Defesa da Cidadania, Meio Ambiente e Democracia. A AMAR Brasil, ela não recebe dinheiro público, ela é totalmente mantida e sustentada pela sociedade civil. Ela não recebe dinheiro de organizações públicas, de entidades públicas, de empresas públicas. Ela
trabalha dentro de um ambiente, de uma proposta que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, chamada advocacia voluntária sustentável, porque o advogado, ele tem um munus público da advocacia. Ele tem um munus público de fazer a defesa do cidadão. A advocacia, ela tem um monopólio de defesa do cidadão. Ela tem o monopólio de defesa da sociedade. Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande, uma responsabilidade coletiva que nós temos obrigação de promovê-la de forma voluntária. E ela é sustentável no longo prazo, e eu estou apresentando um modelo de trabalho de uma advocacia voluntária sustentável no ambiente coletivo. De todas as ações que nós desenvolvemos individualmente, ela tem a sua repercussão coletiva. E essa campanha nasceu assim, com um único processo individual de uma pessoa, pelo qual nós percebemos que havia uma amplitude pelo qual nós poderíamos atuar de forma coletiva, certo? Juntando diversos agentes e desenvolvendo uma campanha pelo qual nós identificamos os problemas e descobrimos que só a sociedade civil, só a participação da sociedade poderia implementar essas mudanças, poderia promover uma intensificação de interlocução entre esses diversos agentes que dificilmente eles se encontram de forma espontânea e de forma voluntária. Mas tendo a sociedade, tendo uma entidade, tendo um agente independente, livre, totalmente mantido pela sociedade civil, certo? Ele tem legitimidade para implementar essa intensificação dessas interlocuções. Isso é o que se chama hoje uma democracia de alta intensidade. Então, as nossas ações são ações de alta intensidade democrática, porque nós trabalhamos num ambiente coletivo. Esse é o ambiente, mais ou menos, do que é a Amar Brasil. Se você me perguntar o que é a Amar Brasil hoje, eu não vou te dizer e não vou te saber te dizer, porque é uma coisa que nós estamos exercitando e construindo agora, como inúmeras outras entidades estão construindo nos diversos ambientes. Mas nós todos sabemos o que tem que ser feito. Nós todos sabemos intuitivamente o que tem que ser feito. A sociedade sabe o que tem que ser feito. E o nosso ambiente de trabalho é o ambiente da democracia participativa. Você tem a democracia representativa, você tem os nossos representantes eleitos nas câmaras de vereadores, nas assembleias, você tem lá no Senado, né? Nós temos um representante no executivo que nós elegemos, eles são os nossos representantes trabalhados para o quê? Pela democracia representativa, mas nós temos uma outra democracia autorizada e está instituída no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo o poder será exercido pelo povo, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, tudo está aí para nós executarmos. E nós temos um ambiente maravilhoso que se chama isso aqui, internet. Nós temos ambientes que estão esperando que o cidadão participe, que se chama DMTV, que se chama Diário da Manhã, que é um jornal aberto. Eu não conheço nenhum jornal no país onde você tem praticamente 50% dos jornais de opinião aberta, as pessoas manifestando abertamente as suas opiniões. Então, quer dizer, são pessoas que estão participando, são pessoas que estão expondo, e o ambiente está aqui. No caso específico dessa campanha, da campanha UTI Aérea Democrática, isso surgiu pelo quê? Nós temos uma dificuldade muito grande logística de atendimento. Nós temos um acordo que foi muito bem trabalhado. Eu quero parabenizar a coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, quero parabenizar a Central Nacional de Transplantes, a Central aqui de Goiás, o Dr. Luciano Leão. São pessoas, são heróis anônimos que a sociedade não vê, certo? Não conhece, mas que estão aí trabalhando em favor da salvação de um coletivo de pessoas que estão esperando. Em 2013 foi assinado um acordo de cooperação entre a Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Transplante, a ANAC, e as companhias TAM, a Gol, a Azul,
a Passaredo e a Oceaner, pelas quais onde elas têm base, aonde elas pousam e decolam, esses voos possam transportar gratuitamente e de forma voluntária os órgãos ou equipes do Sistema Nacional. Então, são órgãos que são as doações que são feitas, os órgãos que são doados, as famílias, né, sensibilizadas com todo esse sistema, certo? Permita que se faça a retirada e se transporte esses órgãos para quem está precisando nas diversas localidades. Só que as linhas comerciais, as das grandes companhias, elas só atendem a 122 cidades no país. Então, existe uma limitação. Foi um trabalho hércules pelo qual se conseguiu juntar diversos agentes, diversas pontas e conseguir que se assinasse esse acordo. Esse acordo é um acordo modular, certo? É um acordo pelo qual nós agora estamos buscando convencer as empresas de UTI aérea a assinarem, a aderirem a essa proposta, pelos quais elas também façam de forma gratuita o transporte voluntário de órgãos e de equipes nas condições que lhes forem próprias. Certo? Com isso nós atenderíamos, seria possível, né? Nós temos hoje 5.570 municípios. As companhias aéreas só atendem 122 municípios. Pelo menos 5.000 municípios poderiam estar aptos, né, a ter essa situação, a ter um ambiente pelo qual poderiam receber, poderiam estabelecer condições de doações. As famílias poderiam ser atendidas nessas situações. Regiões remotas do Acre, de Rondônia, do Amapá, do Amazonas, que só as companhias, só as empresas de táxi aéreo, a UTI aéreo, têm condição de atender e chegam lá, né? Porque uma doação, eu acho que o Daniel poderia eu acho que vale, eu acho que o DMTV pode amplificar esse debate sobre e trazer o pessoal da Central Nacional, da Coordenação Nacional, do Ministério da Saúde, para expor como é que isso é feito, você está entendendo? A logística desse processo e quanto de apoio nós precisamos dessas empresas para que todos participem, que haja voluntário. Certo? Okay. E a outra questão também, a outra base que nós temos, que é a acessibilidade popular ao serviço de UTI aérea. Então, o serviço de UTI aérea hoje, ele está acessível a quem? Quem tem um bom plano de saúde, certo? Que são poucos que são aderidos. Que são poucos, ou aos estados que têm uma verba específica destinada para atender a essas situações. Que não atende a demanda. E que não atende. Nessa proposta de acessibilidade, nós estamos propondo vamos propor para a ANAC a brevidade do processo de homologação de aeronave, porque uma UTI aérea nada mais é do que uma ambulância um pouco mais sofisticada, que do SAMU mesmo, que é em trânsito aéreo. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de mais ambulâncias aéreas, nós precisamos de mais aeronaves servindo o país todo, criando uma base maior de serviço de UTI e de socorro da população. Certo. Daniel, queria saber o seguinte, bom, esse acordo que foi feito em 2013, que contempla aí algumas das maiores companhias aéreas que atuam no Brasil, não resolve o problema, até porque só vai em 122 cidades, como disse aqui o Arian. E como é que vai ser feito esse processo para a adesão das companhias de táxi aéreo para fazer parte desse tipo de trabalho? Só explique para o nosso internato como que é feito a logística de órgãos hoje e como é que a UTI aérea poderia aproveitar dentro dessa campanha, desse cronograma aí, para facilitar a chegada do órgão até a pessoa que está necessitando dele. Tá. Como funciona hoje? O modelo existente é a plataforma que se moldou, né, em 2013 para assinar esse acordo com as companhias aéreas. Quando existe a morte encefálica do paciente, a Central Nacional de Transplantes em Brasília é avisada.
A partir daí ela vai na lista, é uma lista blindada, uma lista de espera, uma lista democrática, que é na fila e tem algumas variáveis para aquela doação, né? E é escolhido então o receptor. Nós temos o doador e é escolhido o receptor. Dentro das condições de morte encefálica, você tem vários procedimentos médicos que tem que provar essa morte encefálica. E o hospital que tem a estrutura para provar essa morte encefálica, ele então comunica a família. A família, hoje no modelo nacional, aceita a doação, aceita fazer a doação. Antigamente era no modelo que você colocava na identidade: eu sou doador de órgãos. Dependia Esse modelo foi substituído pelo Ministério da Saúde, pela Central Nacional de Transplante, para um modelo que, segundo eles, as estatísticas melhoraram, né? Você conversando com a família, cresceu esse número de doadores no Brasil. Mas já não era feita essa conversa com os familiares, aquele, por exemplo, que não tivesse ali a sua identificação de doador no seu RG, já não era conversado? A pessoa precisava declarar antigamente que era doadora. Hoje quem declara é a família. É o modelo brasileiro, tá certo? Então, a partir desse momento, nós temos a possibilidade de se tirar o órgão, retirar esse órgão. E esse órgão, como eu falei para você, o doador, ele pode estar em Goiânia, o receptor pode estar em Rondônia, ou pode estar em Curitiba, ou São Paulo, qualquer parte do país. Quando é retirado esse órgão, a gente tem um tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão sobrevive fora do corpo humano. E esse tempo, no caso, por exemplo, de alguns órgãos, ele é muito rápido. Por exemplo, o coração, que tem 2 horas e 40, 3 horas no máximo, que ele pode ficar fora do corpo para ser transportado numa recipiente de gelo, para chegar no hospital que tenha condições de complexidade de fazer esse transplante. Então é levado a caixinha para o aeroporto, é embarcado no avião dessas companhias aéreas, desse termo de acordo. Tem que ver aquele primeiro voo que está indo para aquele destino. Foi montado recentemente no Rio de Janeiro, uns 8 meses atrás, uma central, um escritório de crise, para escolher o melhor voo. Justamente, você pode estar enfrentando mau tempo, você pode estar enfrentando um aeroporto fechado, para resolver, para se antecipar a esses problemas, para que o órgão chegue dentro do tempo de resposta ideal, né, ao receptor. Então somente só vai, ou nesse sentido, pode a equipe junto, que vai fazer o transplante, ou só o órgão. Vai depender da situação de cada caso é uma situação, não é isso? E como foi falado aqui pelo Dr. Walian, as companhias aéreas atingem no Brasil 122 cidades, que tem a infraestrutura aeroportuária para grandes aviões, para aeronaves de grande porte. Porque esse transporte, ele é de forma voluntária, mas você tem ali 120, 200, 300 passageiros juntos, aguardando com hora marcada para sair, né, para determinado voo. E o voo tem escala, tem conexões, segue o modelo comercial de linha aérea. Na verdade, o órgão ele pega carona, né? E o que nós queremos é que isso se amplie, né? Para o país inteiro, né? Então, qual que é a intenção dessa campanha? Eu sou executivo de mercado há 3 anos da Brasil Vida Táxi Aéreo, a maior empresa hoje do segmento de TI aérea no Brasil, e fizemos alguns voos de transplante carregando o órgão, né? Contratado ou um particular, uma secretaria de saúde, ou alguém contratando esse voo. Eu passei a ter curiosidade no assunto para ver como é que funcionava isso no país. Fui então em todos os estados onde nós temos bases, né? Nós temos bases em seis estados da federação, e todas as unidades no Brasil onde tem a central de transplante, eu visitei, né? Fizemos a visita. A partir daí eu fui recebido na Central Nacional de Transplante em Brasília, conversei lá com a coordenadora geral, a doutora Evelyn, e começamos a desenhar alguns assuntos a respeito. E deu para perceber que o grande gargalo nesse tempo de resposta é a aviação. Então as companhias de UTI aérea deu para perceber que são a solução no caso, que podem entrar colaborando, que podem ter esse tempo de resposta ideal, porque nós temos plataformas 24 horas, 365 dias
por ano. Conhecemos a aviação profundamente no país e fazemos voos de urgência e emergência. E conhecemos a infraestrutura aeroportuária do Brasil como na palma da mão, que a gente faz isso no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também, nas 3 Américas. A Brasil Vida faz esse trabalho nacional e internacional, buscando pacientes e levando os pacientes. A UTI aérea funciona da seguinte maneira: é o paciente que não tem uma solução em determinado hospital de infraestrutura, ele é levado para outro hospital que tem a solução. O senhor entendeu? Então, esse é o nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo muito prático do que é a UTI aérea, para todo mundo às vezes entender como funciona a UTI aérea. Recentemente, uns 2 anos atrás, foi muito divulgado na mídia, o filho do cantor Leonardo se acidentou ali em Tumbiara. Pedro foi resgatado pelo SAMU, ou pela Polícia Rodoviária Federal, não sei, foi levado para um hospital em Tumbiara. Foi feito os primeiros socorros ali, o que podia ser feito com ele, nas condições médicas e hospitalares daquela cidade. Foi acionado a UTI aérea, um jato em Goiânia. Esse paciente veio para Goiânia e posteriormente foi para São Paulo. O diferencial na vida desse rapaz, nesse caso, foi o quê? Foi a UTI aérea. O tempo de resposta para a gravidade do problema dele. E levou esse rapaz, esse cantor, então para uma infraestrutura onde tivesse as condições necessárias, o hospital necessário, as condições que ele estava ali presente naquele momento. E onde nós entramos então na campanha para apoiar a plataforma existente, a plataforma que foi montada pelo Ministério da Saúde junto com as companhias aéreas. No primeiro momento, seria a Brasil Vida já fez o ofício aderindo a essa minuta, a esse contrato em Brasília, e a gente aproveitar. Nós temos um sistema de comunicação que pode ser ligado direto com o Ministério da Saúde. Todas as nossas aeronaves são monitoradas via satélite. Então, nós sabemos previamente cada voo que nós vamos fazer. E se determinada situação, se tem um avião meu em São Paulo fazendo uma UTI aérea, a gente aproveitar o retorno dessa aeronave. Porque eu deixei o paciente, eu volto vazio. Não é? Inclusive, eu posso esperar um determinado tempo. A companhia aérea não pode esperar. Você concorda? Claro. Porque a companhia aérea não pode ficar lá no chão com 300 passageiros dentro da aeronave, aguardando o momento ideal, né, daquela cirurgia para se tirar o órgão e se levar aquele órgão. Eu posso aguardar 1 hora, 2 horas, 3 horas nessa situação. Então, todas as minhas aeronaves, a partir do momento que a gente fizer essa adesão, que o Ministério da Saúde chancelar essa adesão nossa a essa plataforma, nós já estamos aptos de forma imediata, com toda a nossa estrutura, servindo dessa maneira a essa plataforma que foi montada pelo Ministério da Saúde e as companhias aéreas. Nós somos aí, então, uma ajuda a essas companhias. De forma voluntária, gratuita. De forma voluntária e gratuita. Então, o que nos chamou a atenção dentro dessa proposta, que nós buscamos, a Amar Brasil buscou uma... essa é a ponta, esse é o trabalho nosso da Amar Brasil, esse é o trabalho dessa advocacia voluntária. Você identificar uma empresa que está disposta a colaborar com um sistema que já existe, certo? Buscar a interlocução e trabalhar voluntariamente para que isso aconteça e buscar outras empresas também. Então, o que nós estamos fazendo é chamando, convidando, encaminhando ofícios para essas empresas e para uma forma de estimular também as adesões. Nós estamos buscando, encaminhando ofícios para os governadores dos estados de Rondônia, para o estado do Acre, para o estado lá no estado do Acre foi entregue na sexta-feira para o governador Sebastião Viana. Depois de amanhã, hoje está sendo entregue para o governador Marconi Perillo, amanhã para o governador Marcelo Miranda, governador de Rondônia, o Confúcio Moura, do Maranhão, o Dino, lá no Pará, no Amapá, no Mato Grosso do Sul, né? Um pedido, né, que nós estamos, para que eles venham a aderir a essa proposta, certo, de democratização do serviço de UTI aérea, favorecendo
de uma certa forma, todo esse conjunto de trabalho, de atendimento dessas regiões mais remotas, com uma redução, uma desoneração tributária no valor do combustível, do ICMS do combustível. E nós vamos fazer esse mesmo pedido para a Infraero, certo? Para a ANAC, no sentido de desonerar com relação a taxas, com relação a serviços, com relação ao uso de rádio, porque não justificam num serviço de socorro, né? Num serviço de socorro, de salvamento de vida, eu onerar o cidadão, eu onerar esses serviços com impostos que eles não têm representação significativa no bolo de arrecadação do Estado. Na verdade, o que eu preciso? Eu preciso estimular e ampliar esse serviço no país. Eu preciso ampliar esse serviço no país, porque nós temos um país com dimensões continentais. Alguns estados cobram o ICMS sobre o combustível de 30%. Então, quer dizer, você desonerando, você consegue estimular novos voos, estimular que o serviço cresça e que amplifique nessa cidade. O Brasil hoje, esse Brasil interior, ele está crescendo tanto, está se tornando um Brasil rico. E nós precisamos levar esses serviços para o interior. O tempo de resposta no time da aviação para atender a necessidade do transplante no país, ele tem que ser imediato. Você tem que decolar uma aeronave. Eu tenho capacidade de decolar um jato daqui para o Acre, depois que eu for acionado, em 45 minutos minha equipe está pronta, decolando. Em 2 horas e 45 minutos eu estou no Acre, com a minha aeronave, com o meu equipamento. De volta, mais 2 horas, 3 horas e 10, eu estou dentro de São Paulo. Então, é o tempo de resposta necessário, ideal, para qualquer situação de transplante. Em relação à questão do transplante, com a adesão dessas empresas de UTI aéreo, se a gente tiver aí uma adesão maciça, o que pode representar isso no que diz respeito a esse, vamos dizer assim, o que pode representar isso no problema da distribuição de órgãos pelo Brasil, nessa coisa, na Central Nacional de Transplante? O que pode representar isso no aproveitamento dos órgãos retirados e aproveitados? O Ministério da Saúde, ele encontrou os gargalos dele dentro das linhas aéreas. Essa indisponibilidade atendeu o país todo. Certo. Nós não temos infraestrutura aeroportuária em todos os municípios do Brasil. Isso é impossível, né? Certo. Eles, a partir do momento que eles montaram esse escritório, essa gerência de crise no Rio de Janeiro, com funcionários das companhias aéreas, funcionário do Ministério da Saúde e representantes da Marinha, Aeronáutica e do Exército para colaborar, e com representantes também da Infraero, questão aeroportuária. Já tem um índice deles lá, depois que eles montaram esse escritório, conseguiram um volume de sucesso no tempo de isquemia em 18%. Eu não consigo, nós não temos histórico, é um serviço completamente inovador, um serviço novo, uma campanha inédita no país. Nós estamos lançando aqui no Diário da Manhã TV, junto com a Mar Brasil, junto com a Brasil Vida, táxi aéreo. Então é inovador, nós temos que ter um histórico de 1 ano, mas eu acredito que o sucesso será enorme, será um grande sucesso, ainda mais com a colaboração, com a sensibilização dos governos, nós citamos aí, os governos estaduais, em desonerar os impostos do combustível. O combustível hoje na aviação, nós temos o combustível mais caro do mundo. É o querosene e o combustível, a gasolina própria para a aviação. É o combustível mais caro do mundo. Ela significa para nós 40% do nosso custo. Essa seria então o diferencial para que as outras empresas também, seja um incentivo para outras empresas vir a aderir à nossa campanha. E daria para se montar, isso já tem no mercado, já existe. Eu já tenho o meu sistema de navegação, meu sistema de GPS por via satélite das nossas aeronaves, como se fosse o Waze Táxi. É simples, hoje você tem o seu smartphone, você precisa de um táxi, você chama o táxi mais perto. A partir da Central Nacional de Transplante acionar a Brasil Vida Táxi Aéreo, ela teria condições de botar a aeronave mais próxima. Não é só a Brasil Vida, as empresas, todas essas empresas que aderirem a esse processo. A empresa que tiver a aeronave mais próxima do órgão, é essa que vai ser atendida. A proposta não é para atender especificamente. O que acontece é que nós buscamos, a Mar Brasil buscou identificar a empresa que tivesse essa disposição,
tivesse o espírito de compreender o que é a nossa proposta, o que é a possibilidade de participação e incrementar o próprio negócio, atuando de forma voluntária e servindo à sociedade, né? Então, qualquer empresa aderindo ao termo de acordo a esse serviço voluntário, onde ela estiver, aquele órgão, aquela necessidade mais próxima, quem vai determinar e quem vai acionar é a própria aeronáutica, a própria central. Nós, as empresas, a AMAR Brasil, não tem controle sobre isso. A nossa participação é aderir ao que já existe e implementado pelo próprio Estado, pelo próprio Ministério da Saúde, juntamente com a Aeronáutica, juntamente com a ANAC, simplesmente juntar a plataforma de serviço de cada uma dessas empresas de TI aérea no Brasil, aderindo à plataforma que já existe. O terceiro tópico dessa ação nossa é a construção e a manutenção de uma planilha, né, aberta de custo de composição de preços para a realização de voos para o transporte de órgãos e equipes, certo? Porque nós imaginamos que seja possível e haja espaço, certo, para a consecução, e nós já sentimos isso a receptividade por parte de empresas aqui de Goiás, inclusive, certo? De empresários aqui de Goiás, de empresários do Tocantins, de empresários de Brasília, de São Paulo e do Rio, com o andamento desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eles falaram, olha, é possível, pode colocar aí como uma proposta sua a consecução de um fundo de doações. E um dos empresários falou, olha, tem dinheiro no mundo que você nem sabe aonde está, certo? Que está aí disponível, as pessoas estão dispostas, só querem saber a quem doar e se estão doando de forma correta e se estão doando de forma certa. Só querem saber a transparência e a destinação desse recurso. É a constituição de um fundo, certo? Para o custeio de serviços de UTI aérea para pessoas necessitadas ou situações que a SNT não dá conta de cobrir, porque para você às vezes cobrar no Ministério da Justiça, nós estamos aí cheio de ações pelas quais são cobrados judicialmente serviços que são pagos pela União, que são pagos pelo Estado, que são caros. A Brasil Vida veio e entendeu o nosso processo, outras empresas já estão interessando, estão compreendendo e ajudando a promover essa interlocução e a crescer esse serviço e a implementar, certo? A implementar essa campanha. Então, não somos só nós, não sou só eu. Então, isso aqui está sendo construído, nós temos um roteiro, certo? O filme quem vai fazer é a sociedade. O filme quem vai fazer é o Taquinho, está aqui, certo? O filme quem está fazendo é o DMTV. O filme quem está fazendo é o Batista Custódio, que está permitindo a gente aqui, o Júlio Nasser, certo? O Ulisses Aécio, essa turma toda que vem aqui participar, certo? Então, esse filme está sendo feito agora. Batista Custódio, muito obrigado. Júlio, muito obrigado por esse apoio, por esse espaço aqui, que é verdadeiramente um espaço democrático. Complementando tudo que nosso amigo Arian falou sobre o projeto, esse projeto, na verdade, todas as plataformas estão prontas, né? Está tudo pronto, basta fazer as interlocuções, que é a função que a AMAR Brasil enxergou, né? Então, a plataforma do Ministério da Saúde, com o maior sistema do mundo de transplante público, está funcionando. Ele foi criado no ano, se não me engano, de 2000, né? A CNT foi criada no ano de 2000. Então, e com plataformas anteriores. E a plataforma deles, das companhias aéreas, também estão prontas, estão funcionando. A gente pode aderir, a gente pode melhorar, a gente tem como melhorar. O que nós vamos ser deles? Simplesmente o SEDEX 10. Domina todo do Ministério da Saúde, toda a Central Nacional de Transplante, nada vai mudar. A gente vai dar o tempo de resposta ideal e aos lugares onde as companhias não chegam, nós vamos chegar. E com um diferencial muito grande. Você montar uma estrutura para fazer o transplante, transplantar um coração nas regiões remotas deste país, é muito caro, a infraestrutura é cara. Mas se a gente levar a equipe, né? O que fica mais barato? Você levar a equipe, eu pego uma equipe em São Paulo especializada, eu pego uma equipe no estado de Goiás, eu pego uma equipe em qualquer parte do Brasil e levo a equipe e levo o órgão junto. Aí sim vai ser o diferencial. Quantos por cento nós vamos crescer nos índices de sucesso no transplante do país? Vai ser um histórico diferenciado. Bom, e é com essa expectativa que nós
orgulhosamente ajudamos a contribuir com essa campanha, lançando aqui no DMTV, através do Diário da Manhã, através do DM Online, através das nossas plataformas de democratização de comunicação, né, como bem disse o Arian. E para a gente é um prazer poder ajudar, poder contribuir com essa campanha que com certeza vai ser um divisor de águas e vai ser modelo, eu acho que para muitos países no mundo. Eu tenho certeza disso. É um divisor de águas agora, está sendo lançado aqui com esse espaço maravilhoso do Diário de Manhã TV, esse espaço democrático, nesse ambiente democrático, e provar para a sociedade que a sociedade está com a solução na mão em cima desse projeto. E outros projetos vão surgir por aí. A gente tem que deixar um legado para a sociedade. Esse é um trabalho que vai vir desenvolvendo, que a gente vem pensando nele já há 2 anos, preparando. E é um orgulho lançar isso aqui no DMTV. É um orgulho para mim, é um orgulho para o Dr. Arian. A gente está com esse espaço aberto, com o Taquinho, com a sua presença, com a presença dos donos dos jornais, abrindo esse espaço para o mundo, para uma solução que vai ser modelo de referência internacional. Tenho certeza disso, com a colaboração do governador Marconi Perillo, com a colaboração, com a sensibilidade do governador eleito agora empossado, Marcelo Miranda, com a sensibilidade do Tião Viana, que pediu prioridade, inclusive, nesse projeto lá para o Acre, porque ele investiu muito lá em transplante. Ele tem um sistema lá de transplante implantado e que falta logística para ele. Então, com a sensibilidade de todos esses governadores, com a sensibilidade da sociedade, a gente vai conseguir sucesso nessa campanha. Muito bem. Bom, eu só espero que realmente seja um sucesso. Tenho certeza que vai ser sucesso pela quantidade de pessoas envolvidas, né? Pela quantidade pela importância da causa. E pela simplicidade. Exatamente, pela simplicidade. Porque nós só estamos fazendo o quê? Nós só estamos juntando pontas, só isso. E mostrando que a sociedade, quando quer, ela consegue, né? A sociedade civil unida, ela tem certeza que consegue as coisas. E eu quero que vocês voltem numa próxima oportunidade aqui, durante a campanha, sempre que precisar, o espaço está aberto, mas que vocês voltem aqui em uma dessas oportunidades, trazendo os números absolutamente absurdos de sucesso dessa campanha. Eu tenho certeza que vai ser esse divisor de água que nós estamos falando aqui. No mais, é só agradecer demais a presença de vocês, agradecer pela iniciativa, pelo serviço prestado à sociedade, pela saúde do Brasil, enfim. Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas mesmo. Obrigado, Arian, obrigado, Daniel. Valeu mesmo pela presença. Obrigado. Eu posso pedir um ganchinho, que nós estamos já... O Brasil está atuando há muito tempo e já tem um movimento já em andamento, chama o movimento Água Pública, a fonte da democracia. Mas depois, num outro momento, a gente vai falar sobre isso, que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que sensibiliza e toca a população. Vamos voltar no próximo oportunidade de falar sobre isso, afinal o espaço está aberto. Arian, obrigado pela participação aqui. Fechando então a nossa matéria, por favor, a Mar Brasil tem um histórico de campanhas de sucesso, uma campanha, você fez entrevista com o doutor, com a campanha do João Leite, né, a água, e outras campanhas que foram sucesso, que foram executadas dentro do ambiente democrático e dentro do ambiente participativo da sociedade. Bom, a gente só espera então que essa campanha vai ser outro sucesso da Mar Brasil. Não é mesmo, Mário? Obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Eu já agradeci, eu acho que o meu agradecimento encerrei antes da hora, então não vou falar mais nada. Tudo bom, Daniel? Obrigado pela sua participação. Prazer e quero estar de volta com vocês aí. Bom, a entrevista fica por aqui. Você continua ligado na nossa programação. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.